Bom dia, meninos, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar fazendo, a correção das nossas atividades, da última aula que eu passei para vocês, Então, a gente está trabalhando um texto, com mito, dentro de filosofia, a caixa de Pandora, e a gente vai estar resolvendo, as atividades referentes, a esse mito. Bom, então, a Caixa de Pandora, mitologia grega, que é uma versão desse mito, tá? Sendo que tem outras versões também, mas a gente vai estar trabalhando inicialmente, essa versão. Então, vamos lá. Faz parte da curiosidade humana querer saber como é e por que as coisas acontecem no mundo da maneira que elas ocorrem. Muitos mitos em diferentes culturas tentam explicar os primórdios dos seres humanos e por que há coisas más como doenças, ódio e guerras no mundo. Em vários deles, esses males são liberados porque o homem desobedeceram os deuses, como no mito de Pandora, que nos mostra como a curiosidade que nos incentiva a aprender e a explorar também pode nos trazer resultados negativos. Bom, o surgimento dos mortais. O mito da Caixa de Pandora começa com a história de Zeus, Prometeu e Epimeteu, em uma época onde não existiam mortais, apenas deuses e titãs. Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs que juraram lealdade a Zeus e aos deuses olímpicos e ficaram ao seu lado durante a guerra entre os titãs. Como recompensa por sua lealdade, Zeus deixou que Prometeu e Epimeteu criassem as primeiras criaturas para viver na terra. Epimeteu criou os animais e deu a cada uma habilidade especial e uma forma de proteção. Prometeu demorou mais tempo, moldando o homem do barro e da água, e quando ele terminou, já não havia sobrado nenhuma proteção para dar ao homem, pois seu irmão havia usado todas. Mas Prometeu sabia que o homem precisava de algo para se proteger, e perguntou a Zeus se ele poderia deixar o homem utilizar o fogo. Zeus negou seu pedido, dizendo que o fogo pertencia apenas aos deuses. Porém, Prometeu, convencido de sua ideia, roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. Prometeu foi punido pelos seus atos, sendo amarrado em uma montanha, onde todos os dias uma águia comia seu fígado, que crescia novamente durante a noite para ser comido no dia seguinte. Mas Prometeu, não foi o único a ser punido. Zeus acreditava que os humanos também tinham culpa por aceitarem o dom do fogo de Prometeu. E para punir o homem, Zeus criou a primeira mulher, que foi chamada de Pandora. Zeus então enviou para a terra para ser esposa de Epimeteu. E embora Prometeu tivesse alertado para nunca aceitar presente dos deuses, o titã ficou encantado com a beleza da mulher e quis se casar com ela de qualquer maneira. Como presente de casamento, Zeus deu uma caixa para Pandora, mas advertiu que ela nunca poderia abri-la. Pandora, que foi criada para ser curiosa, não pôde ficar longe da caixa e, depois de muito resistir, sucumbiu ao desejo de abrir o presente. Nesse momento, coisas horríveis saíram da caixa, incluindo a ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e a morte. Quando Pandora viu o que havia feito, rapidamente ela fechou a caixa, deixando apenas uma coisa dentro. Pandora então escutou uma voz chamando-a da caixa, suplicando que fosse solta. Epimeteu concordou que nada que estivesse dentro da caixa poderia ser pior do que os horrores que já haviam sido liberados. Então, eles a abriram mais uma vez. Tudo o que restava na caixa era a esperança, que voou da caixa, tocando as feridas criadas pelos males e curando-as. Embora Pandora tenha liberado dor e sofrimento no mundo, ela também permitiu que a esperança surgisse na humanidade. Porém, esse mito tem muitas versões, e em uma delas Pandora não teria aberto novamente a caixa, e por isso a esperança permanece até hoje guardada. Então, a partir desse texto, nós vamos estar trabalhando, algumas questões de interpretação. Então, vamos lá. O que um mito procura explicar, Então, há muitos mitos em diferentes culturas tentam explicar os primórdios dos seres humanos e por que há coisas más, como doenças, ódio e guerras no mundo. Em vários deles, esses males são liberados porque os humanos desobedeceram aos deuses. Então, como nós já trabalhamos, normalmente, o mito vem explicar, como surgiu algo, como já trabalhamos, a questão das estações, o mito das estações, com a Perséfone e tudo mais, sempre vem explicar,
algo que está acontecendo. Então, número 2, o que esse mito nos conta? O mito de Pandora nos mostra como a curiosidade, que nos incentiva a aprender e a explorar, também pode nos trazer resultados negativos, né? É igual aquele, a curiosidade matou o gato, né? Aquele ditado. 3. Por que havia esperança na caixa de Pandora? O mito da caixa de Pandora, ele explica como o homem, né, é capaz de manter-se perseverante, né? A esperança, né, você perseverar, se manter perseverante, mesmo quando as situações se mostram bastante adversas, né? Como a gente diz, a esperança, né, é a última que morre. 4. Como a curiosidade arruinou a humanidade? Então, devido à curiosidade, coisas horríveis saíram da caixa, principalmente devido à curiosidade, né, gente? Nesse caso, a ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Mas se a gente trazer de forma geral, né, tem certas coisas, né, que se a gente for descobrir, nem sempre é benéfico. Então, às vezes, a curiosidade pode trazer muitos prejuízos. 5. Esse mito se assemelha com qual outra história sobre a criação? Né? A história de Adão e Eva, certo? 6. Pandora, a primeira mulher, foi criada com qual objetivo? Ela foi criada para punir o homem, ou seja, punir a humanidade, no caso ali devido, né, ao roubo do fogo. 7. Por que Prometeu foi preso e qual foi o seu castigo? Prometeu roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. Por isso que ele foi preso. E ele foi punido pelos seus atos, sendo amarrado em uma montanha onde todos os dias uma águia comia seu fígado que crescia novamente durante a noite. 8. O que saiu da caixa quando Pandora abriu? Então, coisas horríveis, né, saíram da caixa, né, incluindo a ganância, a inveja, o ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e a morte. E tudo que restava na caixa, né, que ficou ali na caixa, foi a esperança, que depois, né, foi aberto novamente, voou da caixa, tocando as feridas criadas pelos males e curando-as. O que significa o nome Pandora? Pesquise e responda. Então, aqui, né, são alguns significados que eu pesquisei e coloquei para vocês. Então, o significado do nome Pandora. Então, o nome Pandora tem origem na união dos elementos gregos pan, que quer dizer todos, e doron, que significa presente. Então, na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher mortal criada por Zeus para punir a humanidade pelo roubo de Prometeu do segredo do fogo. Então, por extenso, essa denominação apresenta o seguinte significado: todos os presentes. Certo? 10. Leia o parágrafo a seguir e assinale a alternativa correta. Mais adiante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolveu então punir os homens. Ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro, tão linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento, e que seus olhos inspirassem um encanto divino. Assinale o nome do personagem ao qual se refere os termos em destaque no parágrafo lido. Então aqui, gente, faz referência a quem? Né? A Pandora, né? É sobre Pandora, né? Tão linda quanto uma verdadeira deusa, desse voz e movimento, seus olhos inspirassem encanto divino. Então faz referência a Pandora, então a alternativa A. Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Beijos, tchau, tchau.